22 de junho, dia dos Santos Mártires, João Fisher e Tomás More. O século XVI foi agitado, tanto pelo Renascimento como pela Reforma. E na Inglaterra, dois homens de Deus brilharam, indicando o caminho do Senhor. São João Fisher, inglês, chamado por Deus à vida sacerdotal, fez uma linda caminhada acadêmica até chegar a ser arcebispo de Rochester. São João Fisher, um homem de grande influência, tanto intelectual, cuidou de uma grande universidade, cultural, claro, religiosa, a partir do seu testemunho. Um homem que não se vendia. Diante do contexto das confusões da Reforma, ele já havia se declarado contra, e não simplesmente, mas escrito, defendido a fé católica. E nós sabemos que Henrique VIII, por causa de um envolvimento com a amante, quis que a igreja declarasse nulo o seu casamento. E sendo analisado até a situação pelo arcebispo de Rochester, não era o caso. Mas a insistência, podemos dizer assim, a imposição fez do que Henrique VIII se declarasse, então se autodeclarasse, num ato de supremacia, como chefe da igreja ali na Inglaterra. Em meio às confusões religiosas e políticas, o testemunho de João Fisher indicou a verdade, que nem sempre é acolhida, como foi neste caso. E como um João Batista, em nome da fé e da dignidade dos laços matrimoniais, ele foi condenado. Sim, o Papa já havia escolhido ele para cardeal, mas o rei escolheu para ele a morte. E Deus, o martírio, o testemunho de amor ao Senhor acima de tudo. E ao ser apresentado para o martírio, ele deixou claro que era pela fé da Igreja Católica e de Cristo que ele estava ali. Isto em 1535, João Fisher derramava o seu sangue. Também no mesmo ano, Tomás More, com a diferença de que era um pai de família, pai de 4 filhos, um humanista, um homem de grande influência também no meio universitário. Tomás More foi um sinal de um pai de família comprometido com a educação dos filhos, mas com a educação também da sociedade, também do rei. Era um chanceler do rei, mas diante daquele ato de supremacia, ele não se vendeu, por medo e por nada, e também foi martirizado, deixando o testemunho de que ele estava ali por ser leal a Deus, mas leal também ao rei, mas acima de tudo a Deus. Em 1535, ele também era decapitado. Os mártires deixam claro que o amor a Cristo, a sua igreja, sim, é esse testemunho que é preciso dar mesmo em meio às confusões. Tem hora que palavras não adiantam, mas o testemunho, a coragem, a consequência de quem abraça a fé, aí sim, isto faz diferença. Por isso hoje nós recordamos o testemunho desses grandes santos, mártires da Inglaterra, mas para a igreja, para você e para mim. São João Fisher e Tomás More, rogai por nós.